Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou feliz de poder estar aqui na Igreja Presbiteriana de Raianes, é o nome correto? A igreja em que o pastor Alonso da Cunha tem liderado por muitos e muitos anos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje e pregar na minha própria língua. Eu quero dizer a vocês que essa mensagem dessa noite, ela é baseada no Salmo 23, mas a primeira mensagem dessa série, que eu preguei hoje de manhã na igreja que eu estou temporariamente, e vou pregar aqui essa mensagem introdutória do Salmo 23, ela é uma série, ela consta de uma série de mensagens que tomaria aí uns 6 ou 7 domingos, especificamente tratando de um assunto que afeta a todas as pessoas, e com base no Salmo 23 e outras passagens bíblicas, a gente pode encontrar o remédio para um problema que nós todos vivemos. O estresse, essa vida que nós levamos, né, de preocupações, essas coisas todas, levam muitas pessoas a viverem dias difíceis, levam muitas pessoas a ficarem doentes. Se a gente for ver o nível de doenças, a estatística das doenças que são geradas, principalmente pelo problema de estresse, você vai encontrar dentre elas a diabetes, é uma doença que vem como resultado de muito estresse, e ataques do coração, enfim, tem um elenco aí de doenças. E o povo americano, mas não só o povo americano, mas o povo brasileiro ultimamente sofre muito dessas doenças, né? E às vezes em casos desesperados, que a pessoa perde o controle da situação, a gente vê que algumas pessoas até se suicidam. Uma coisa triste de ver que algumas pessoas se suicidam porque elas perdem o controle da vida delas, perdem o controle da situação, e aí acabam tomando uma atitude dessa drástica, e é uma coisa triste. Então, o Salmo 23, dentro dessa série, eu não vou pregar aqui todos os domingos a sequência delas, porque eu não posso vir aqui todos os domingos, mas essa primeira mensagem, ela vai cuidar de um dos problemas que causam o estresse, que é a preocupação. A preocupação. Eu gostaria de saber aqui dentro de vocês se tem alguma pessoa que vive sem preocupações ou que não é afetada por problema de preocupação. Tem alguém aqui nesse santuário hoje que não é? Talvez a Lara, né? Porque é pequenininha e ela tem o privilégio de não saber ainda o que é isso. Mas é uma situação que afeta as pessoas, a incerteza do futuro, etc. Tudo isso, o Salmo 23, ele é uma fonte enorme de sabedoria para a gente aprender como superar e como conviver com a vida sem deixar que a nossa vida seja tomada por esses tipos de coisas como o estresse. Então, o título da mensagem de hoje, essa mensagem eu fiz um ajuste da mensagem da manhã, que é para um outro tipo, um outro contexto, então eu fiz um ajuste para ver se a mensagem cabe bem dentro do nosso contexto de brasileiros. E o título dela é o seguinte: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso bom pastor. Não só o seu bom pastor, mas o nosso bom pastor, incluindo a mim, incluindo o pastor Alonso, que são pessoas que vivem constantemente debaixo de estresse. Houve um dia, que aquele dia ficou muito marcado na minha vida, quando eu estava lá em Los Angeles, na Califórnia, que pela manhã eu estava celebrando, pela manhã eu estava presidindo uma cerimônia de um funeral, um culto funeral, e pela tarde eu estava celebrando um casamento. Naquele dia ficou muito marcado na minha vida, porque você imagina, você viver emoções que vão desde lá do fundo até lá em cima. O funeral eu estava arrasado, porque era uma pessoa que eu gostava muito da igreja, e na parte da tarde eu tinha que estar pronto para presidir uma cerimônia de casamento, que eu não podia mostrar para as pessoas quanto triste que eu estava.
E isso aí, essas coisas afetam também os pastores. Então, o título é de propósito, não é deixe que Jesus Cristo seja o seu bom pastor, deixe que Jesus Cristo seja o nosso bom pastor. E lá pela manhã, eu só preguei em cima do Salmo 21, versículo 1, mas para dar o contexto geral aqui, já que a sequência aqui vai ser um pouco demorada, eu quero compartilhar com vocês, eu quero ler junto com vocês, o que vocês acompanhem, o Salmo 23, do primeiro até o último versículo, que são aí do versículo 1 ao versículo 6. E na minha tradução, aliás, você tem uma tradução aí que todo mundo tem para eu ler na tradução de vocês, senão eu vou ler numa tradução e vocês vão ler na outra? Eu proponho a vocês que nós possamos ler juntos. Então a palavra do Senhor diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz o quê? Repousar e me conduz a quê? Águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Em algumas outras traduções diz restaura-me a alma. Né? E depois diz assim, guia-me aonde? Nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, o que vai acontecer? Não terei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o quê? O meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão, o quê? Todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Palavra do Senhor. Esse salmo é de uma riqueza profunda e nós podemos explorá-lo versículo por versículo para nos ensinar, para que nós possamos aprender realmente como viver. O que Deus tem para nós, né? Então, a mensagem, como eu disse, ela hoje, especificamente nessa primeira introdução, vai tratar de como é que nós podemos viver ou superar as nossas preocupações. Então eu queria pedir a vocês que vocês pensem na experiência de vida de vocês sobre o estresse que vocês e as pessoas em geral enfrentam ou enfrentaram ao longo da jornada de vida de vocês. Pensem, por exemplo, no tempo que vocês estavam lá no Brasil, no tempo que vocês vieram para cá, na vida que vocês levam aqui, o quanto esse estresse, o quanto essa preocupação tem desgastado vocês na vida. E a gente vai parar um minutinho e eu vou orar e pedir ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração para que o Espírito de Deus ministre na nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui abertos a ouvir, Senhor, a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, necessitados de que o Seu Santo Espírito trabalhe na nossa vida, de que o Seu Santo Espírito nos conforte, de que o Seu Santo Espírito nos transforme, Senhor. Tudo que nós precisamos é ser transformados. Tudo que nós precisamos é de aprender como viver dentro daquela perspectiva que o Senhor tem para nós, o plano que o Senhor tem para nós, o plano que o Senhor Jesus um dia disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Senhor Pai, ajuda-nos a viver essa vida em abundância no meio de toda essa turbulência da vida e ensina-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, para que a gente possa viver com alegria, como falou o pastor Alonso no início. Senhor, nós queremos viver alegres. Vida com abundância, Senhor, não é abundância simplesmente do ponto de vista material, nós sabemos, mas a abundância e a alegria que vem do trono da graça e que
transforma a nossa vida. Por favor, ajuda-me, Senhor, a transferir, a trazer esta mensagem e abre o nosso coração e a nossa mente para que hoje, quando a gente saia daqui desse santuário, a gente esteja saindo diferente da maneira que nós entramos. Assim nós oramos em o nome poderoso de Jesus Cristo, e o povo de Deus pode responder. Amém. Amém. Então, essa introdução é focada no plano de Deus, como eu disse, explorado no Salmo 23. Ali há várias promessas. E a gente acompanhar essa série, a gente vai ter oportunidade possivelmente de fazer isso ao longo do caminho, não vai ser com a frequência que seria desejável, mas vamos nos ater nisso, e cada domingo que a gente receber essa palavra, vamos digerir isso durante a semana, lendo o Salmo 23 várias vezes, porque eu tenho certeza que na hora que a gente lê a primeira vez, o Senhor nos mostra uma coisa. Na hora que a gente lê a segunda vez, Ele nos revela outra coisa, e assim a gente vai edificando esse caminho para mudar, permitir que o Senhor mude a nossa vida. Então, para a gente começar, duas coisas pelo menos a gente tem que tomar muito claro. A gente tem que deixar claro, número 1, que Jesus Cristo veio a esse mundo para transformar-nos. Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos perdoar, mas Ele veio como um agente de transformação. Se a gente vai lá no passado, se a gente vai lá no tempo do Velho Testamento, na fase intertestamentária, no tempo em que não havia profeta mais, no tempo em que a sociedade da época estava vivendo em tristeza, na época em que eles estavam vivendo debaixo de opressão do Império Romano, e a gente vê como Jesus Cristo veio, o que o pessoal esperava de Jesus Cristo, e que no final das contas, o que Jesus Cristo revelou que Ele veio fazer, a gente, pegando essa perspectiva, a gente entende e vê que Ele veio com o propósito de transformar. Ele veio como um agente de transformação. Ele veio como um revolucionário. Os fariseus, por exemplo, qual era a dos fariseus? O que vocês se lembram que os fariseus faziam? Os fariseus andavam sempre atrás de Jesus Cristo com o propósito de quê? De criticá-lo, com o propósito de pegar o Senhor Jesus na curva e derrubá-lo. Não era isso que os fariseus faziam? Os fariseus, hoje em dia no mundo a gente encontra um monte de fariseus, as pessoas que são muito legalistas, que acham que elas podem ser redimidas ou que elas podem alcançar o reino dos céus por meio da legalidade. Deixa eu cumprir aqui estritamente o que tem a lei, e no final das contas a gente sabe que nós somos salvos pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Então a lei veio para conduzir aquele povo que estava perdido, como diz o apóstolo, como diz o profeta Isaías, veio para trazer luz. Por quê? Porque para que eles pudessem ser conduzidos no caminho do Senhor Jesus, era preciso de discernir o que era certo e o que era errado. A finalidade da lei foi discernir o que era permitido e o que não era permitido. Pelo menos o que ficou muito claro era o que não era permitido. Então, a lei veio no sentido não de salvar, mas no sentido de conduzir as pessoas a chegarem ao caminho da graça. Então, uma coisa é isso, deixar muito claro que Jesus veio para transformar. Se a gente não estiver aberto à transformação da nossa maneira de pensar, o Espírito Santo não vai amarrar a gente pela goela para forçar a gente a fazer nada. Deus não faz nada pela força, é pelo amor e pelo convencimento do Espírito Santo na nossa vida. O segundo ponto importante é que a transformação, existe uma mudança da nossa maneira de pensar. Transformação existe se nós estivermos abertos a mudanças, a pensar de maneira diferente. Isso ficou muito claro naquilo que o apóstolo Paulo disse. Se a gente buscar lá em Romanos 12, versículo 2, isso ficou muito claro. O que ele disse? Não vos conformeis com este mundo, mas o que ele mandou fazer? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente é o quê?
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para quê? Ele é muito claro, o apóstolo Paulo é claro. Para quê? Para que você possa discernir o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós discernirmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso o quê? Da gente continuar pensando do jeito que a gente sempre pensou, ou o que é necessário? Da gente deixar que a nossa mente seja moldada para que a gente entenda qual é o alcance do plano de Deus para nós. Eu ouço muita gente falar o seguinte: escuta, eu queria ouvir o que Deus quer me dizer. Eu estou buscando que Deus me fale qual é o plano dele para a minha vida. O plano de Deus para a nossa vida já está revelado na Bíblia. Tudo que a gente precisa de aprender, tudo sobre assuntos de vida financeira, sobre a maneira de se relacionar com as pessoas, a maneira de relacionamento sexual, tudo que se precisa aprender para viver, está aqui neste manual. Então, essa história de dizer, eu quero ouvir que Deus me diga qual o plano dele para a minha vida, eu vou começar a abrir, a mostrar esse plano a partir desse versículo 1 do Salmo 23, quando diz, o Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Ou eu tomo isso aí como verdade divina, ou então eu fico naquela de, será que isso aqui é a vontade de Deus, ou será que não é a vontade de Deus? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: como é que nós podemos ser transformados? Como é que nós podemos ser transformados? Não se trata, ser transformados ou deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme, não se trata de fazer uma pintura na casa, né? Eu hoje de manhã comentei isso, que foi uma coisa que aconteceu uma vez lá em Nebraska, e eu nunca me esqueço dessa coisa. Durante os 6 anos que a gente ficou lá, quase 6 anos, 5 anos, não sei quantos meses, tinha um senhor que tinha uma casa muito boa para vender. Era um terreno lindo, um gramado lindo, muitas flores, aquelas decorações, aquelas coisas. E a casa dele era uma casa que, na verdade, tinha 3 pavimentos, porque a parte da entrada da garagem entrava na garagem num nível, aí como ela ficava assim num morrinho, então o segundo nível da casa ficava no nível do morro e o terceiro nível acima mais ainda. E aquele homem, o que me intrigava é que aquele homem nunca conseguia vender a casa, ele abaixou o preço, botou a casa na mão de corretores, um corretor, outro corretor, nunca conseguiu vender a casa. E aí chegou uma pessoa lá, e eu conheço essa pessoa disse o seguinte: essa casa pode ser uma maravilha, mas para ela ser uma casa que atende a minha necessidade de vida, eu não posso comprar essa casa para morar aqui, porque eu tenho que entrar aqui nesse pavimento, depois eu tenho que ir para o pavimento térreo, supostamente, para depois então subir as escadas para ir para os quartos. Tinha uma vista linda, etc. Mas aquela casa não era uma questão, para ela ser uma casa boa para a pessoa que tinha aquela necessidade, aquela casa não era só uma questão de dar uma pintura, ou de remodelar o banheiro, ou de fazer uma cozinha bonita, né? Essa pessoa falou, olha, eu se tivesse comprado essa casa para ser adequada para mim, eu tinha que derrubar essa casa e aproveitar a vista, aproveitar o terreno para construir uma casa numa maneira que ela se adaptasse para as minhas necessidades, né? Muito bem, assim é a nossa vida. Transformar não é só fazer uma pintura, não é só a gente se vestir bonito, ou a gente aparecer com a barba feita e aparecer ter uma aparência bonita. A transformação é muito mais do que uma simples pintura, de uma simples mudança. Transformação às vezes requer que a gente derrube, né, tudo aquilo que são os nossos mau hábitos, as nossas tradições que às vezes a gente traz de família, porque eu sou assim, porque a minha avó era assim, porque a minha mãe foi assim, eu fui criado assim, então eu vou ser assim porque eu sou assim. Tem até uma música lá no Brasil que é nesse sentido. Eu nasci assim, não sei o que, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriel. Acho que aquela música é uma verdadeira, um verdadeiro ensino da mentira. Porque, na verdade, a gente nasceu e Jesus Cristo veio para a gente ser transformado. Muito bem. Então, para isso, a gente precisa de entender
que a transformação, a gente não pode pensar em ser transformado pela nossa melhor intenção. A gente pode ter uma intenção, era o caso dos fariseus. Os fariseus, eles oravam todas aquelas vezes durante o dia, né? Os fariseus, eles batiam no peito quando eles iam na sinagoga e diziam: Senhor, eu não quero ser como aquele pecador ali. Eles davam o dízimo deles, eles cumpriam rigorosamente a lei, mas eles viviam de aparências, porque na verdade os fariseus, o negócio deles era começar criticando os outros a partir de Jesus Cristo, porque eles estavam loucos para pegar Jesus na curva e desmoralizar o Senhor. Então, o que acontece na prática é que nós dependemos do Espírito Santo de Deus, não é a pessoa querer fazer o melhor, né? É também fazer o melhor, mas deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Quais são as coisas práticas para isso? Para deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida. Primeira coisa foi o que o apóstolo Paulo disse: a gente deixar a nossa mente ser transformada para experimentar a boa e perfeita vontade do Senhor. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma ilustração muito interessante que aconteceu esta semana. Não aconteceu na época do Velho Testamento, não aconteceu na época há 10 anos atrás, aconteceu esta semana. Lá na igreja que eu estou, nós temos um ministério que é um grupo de apoio a pessoas separadas e divorciadas, porque o que mais se encontra por aí são famílias rotas, famílias e crianças e mães solteiras abandonadas, enfim, é uma coisa terrível. Eu não sabia que tinha tanta gente necessitando do apoio da igreja, né, para buscar ajudar essas pessoas que estão lá sofrendo opressão e todo tipo de problema. Então, aparece gente, tem uma placa na frente da igreja assim, Divorce Care Group. Aí tem gente que nem precisa de ligar para o escritório da igreja, não. Já passou daquele dia, sabe que a reunião às quartas-feiras, às 7 horas da noite, já para ali mesmo. No outro dia veio uma senhora e disse: ó, eu passei aqui, vi a placa, eu estava num desespero tamanho que eu resolvi ver o que tem aqui. Então, você começa a ver que o papel da igreja hoje é um papel muito importante, porque a igreja não é mais, né, a igreja dos dias atuais, não é mais uma igreja que consiste somente em famílias dentro do esquema que a gente conhece de família. Qual é o esquema que a gente conhece de família? Famílias bem organizadas, famílias unidas pelo casamento, filhos de pai e mãe que vivem debaixo do mesmo teto. Hoje em dia, as pessoas estão mais sofrendo, são as que chamam de famílias disfuncionais, que eu acho que disfuncional não tem nada. Ao contrário, elas é que a gente precisa de aprender delas para ver como é que a gente pode ministrar o evangelho para essas pessoas. Então, olha, é uma coisa incrível. Eu não estou criticando as pessoas, mas da maneira que elas chegam lá, as pessoas chegam realmente chorando e com tristeza e com sofrimento. E tem uma senhora que chegou lá nesse grupo, faz mais ou menos uns 3 meses. Acho que tem uns 3 meses. Ela chegou lá oprimida, com o rosto decaído e tal. E ela, para encurtar a história, ela fez o seguinte: ela morava numa casa que vinha da família. Era herança da avô, que passou para a mãe, que passou para ela. E aí ela, por um infortúnio, ela casou com um muçulmano. Aí o muçulmano, em lugar de realmente casar com ela para construir uma família, o muçulmano já trazia 2 ou 3 meninos já grandes e tal, e ela, com o coração daquele tamanho, abriu e adotou os filhos do cara e começou a viver. Só que o cara, a intenção dele era tirar proveito o máximo que pudesse, porque ela tinha uma casa que vinha da família, tal. Enfim, para encurtar a história, ela não só perdeu o marido, porque o marido, segundo a cultura dele, lá no país dele, ele queria conviver com 2 mulheres dentro da mesma casa. Na hora que ele propôs isso para ela, ela foi à loucura e disse que não ia aceitar. E aí acabou que ele abandonou ela e é cheio de dívida. Ela fez um monte de dívidas por causa daquela situação toda. Resumindo, perdeu a casa, perdeu tudo literalmente, né? Aí ela não tem mais ninguém, só tem um filho, o filho dela é uma pessoa problemática também, e ela foi bater lá no grupo. Aí ela foi e pediu assistência pastoral, pediu aconselhamento pastoral. E a gente começou a trabalhar com ela. Essa mulher hoje tem um sorriso no rosto, essa mulher hoje é outro estado de espírito, é outra pessoa.
Levou 3 meses, não levou muito não. Aí essa semana ela ligou para mim, e ela tinha aplicado para o negócio da disability aí, porque ela é uma senhora já de uma certa idade, e não saiu o negócio da disability, e toda vez que a gente encontra uma vez por semana, a gente ora, pedindo, Senhor, você dá sua vontade que essa disability saia para ela, porque ela está vivendo de 200 ou 300 dólares por mês que ela recebe não sei de quê. Muito bem, para encurtar a história, a disability não saiu, e ela, falei, não se desespere, confie no Senhor. Você tem alguma outra opção melhor? Não. Então, confie no Senhor. Aí ela foi, uma das pessoas do grupo, uma das senhoras do grupo que vive sozinha, convidou ela para que ela ficasse temporariamente na casa dela, porque ela não tinha onde ficar, né? Aí ela foi para a casa dessa senhora e tal, mas não parou de procurar, aplicou para um negócio desse de moradia de baixa renda e conseguiu, pela situação dela, conseguiu um apartamento para morar pagando 60 dólares de aluguel por mês. Aí ela entrou num outro problema, escuta, mas e agora? Eu não tenho dinheiro para arrumar uma cama, não tenho dinheiro para comprar móvel, não tenho dinheiro para coisa nenhuma. Adivinha o que aconteceu? Ela, quando foi na entrevista, o gerente lá do complexo disse para ela o seguinte, olha, minha senhora, aqui eu tenho um apartamento perfeito para a senhora e tal, e a senhora está na prioridade da lista, só que tem um probleminha. Ela falou, que probleminha? O probleminha é o seguinte, que para eles era um probleminha, mas Deus estava... O probleminha é o seguinte, o senhor que morava nesse apartamento ficou doente, teve que ser removido para uma nursing home imediatamente e não teve tempo, não tinha ninguém da família, não teve tempo nem de esvaziar o apartamento. Então ela não só vai pagar 60 dólares no apartamento, mas recebeu um apartamento totalmente imobiliado, televisão, prato, copo, enfim, ela não tem que comprar nada. Agora você imagina, isso acontece por acaso? É comum acontecer uma coisa dessa? Não é comum acontecer uma coisa dessa. Não se pode atribuir a outra coisa, senão a isso que está aqui. O que está escrito aqui? O Senhor é meu pastor e o quê? Nada me faltará. Ela não tinha cartão de crédito para usar, para quebrar o galho. Ela não tinha... A única coisa que ela arrumou foi uma senhora que admitiu que ela ficasse um tempinho lá na casa dela e tal, que foi uma benção, mas Deus... Essa palavra para ela se tornou real. Aí ela me ligou com tanta alegria no coração, ela disse, pastor, quer saber de uma coisa? Aquele negócio do Salmo 23 se tornou realidade na minha vida, porque do nada, entre parênteses, o Senhor proveu tudo que eu precisava. E a gente precisa também entender o seguinte, que às vezes o que a gente quer não é necessariamente o que a gente precisa. A promessa do Senhor aqui é que nada me faltará. O Senhor não prometeu que Ele ia te dar tudo que você quer. O Senhor nunca prometeu que ia te dar tudo que você quer. Se for depender de mim, eu quero uma casa muito boa, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí é que está o nosso equívoco. Se a gente continuar pensando da maneira que a gente sempre pensou, com a nossa autossuficiência, isso é do ser humano, a gente quer ser autossuficiente. Olha, eu vou trabalhar bem duro, eu não estou dizendo que está errado trabalhar duro, mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio, né? Eu vou trabalhar muito duro para garantir o meu futuro. Então, no dia que eu tiver alcançado o que eu preciso ou o que eu quero, aí eu vou abaixar minha bola e tal. Não é nada disso, meu irmão e minha irmã. A vida vai se passar rapidamente e no final das contas, a gente querendo fazer por nossa conta, a gente vai ganhar o quê? Stress, preocupação. Eu estou preocupado, porque quando eu envelhecer, como é que eu vou fazer? Eu não tenho aqui um plano de saúde, eu não tenho nada. O Senhor vai dar o que a gente precisa. Amém? Muito bem. E a vida cristã é isso. A vida cristã é uma questão de fé e de experiência. No início da igreja, no início da história da igreja, muitos que se chamam os pais da igreja, eles tomaram a vida inteira tentando entender o plano de Deus, tentando entender as Escrituras, mas o assunto de viver de acordo com o plano de Deus não é tentar entender para depois praticar. É o inverso, é a gente crer e praticar o que está escrito, praticar o que está escrito. Aquela mulher orava todo dia, ela chegou a um tal ponto de desespero que ela orava todo dia, Senhor, eu não tenho mais jeito, me ajuda. Então, praticar o que está escrito. O que está escrito? Né? A gente não deve viver preocupado, porque a preocupação
ela não acrescenta nem um minuto na vida da gente. A preocupação, ela vai reduzir o nosso tempo. Então, primeira abordagem desse salmo, no versículo 1, é para a gente sair daqui hoje, né, aprendendo a lição e dizendo: Senhor, me ajuda para que eu mude. Eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude a eu mudar a minha mentalidade, porque eu não quero mais viver nesse estresse, eu não quero mais viver dependendo dessa incerteza. A vida de fé pode, em princípio, parecer uma vida de incerteza, mas a gente não sabe como, porém a gente, se crê, a gente sabe que a história vai terminar assim, porque o Senhor vai prover para aquilo que a gente precisa. Pode não ser do jeito que a gente quer, pode não ser da maneira que a gente quer, mas ou a gente crê e aí a gente vai experimentar o poder de Deus na nossa vida, que foi o que aconteceu com aquela mulher, ou então a gente vai continuar dando murro em ponta de faca. Hoje vocês são jovens, mas para as pessoas que já viveram muitos anos, né, e tiveram experiência de vida, elas já mostram um outro sinal de maturidade. E o que o Senhor quer para nós é que a gente creia e aí a gente vai colocar em prática aquilo que Ele diz. Muito bem, aí vamos ver o que o Senhor Jesus disse em Mateus, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículos 28 a 34, vê o que o Senhor diz. O que está escrito lá? Eu gostaria que alguém lesse isso aí em voz alta, devagarinho, para a gente absorver. Vamos ler isso aí. Mateus 6, capítulo 6, versículos 28 ao 34. Lê devagarinho para a gente digerir isso. Quem gostaria de ler? Eu quero que vocês participem. E por que andais ansiosos quanto aos vestiários? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja só. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja só, que coisa linda, né? Todas essas coisas, o que vamos beber, o que vamos vestir, onde é que a gente vai morar, etc., o que a gente vai comer, né? Isso são as coisas que, quando fala que os gentios se preocupam ou procuram essas coisas, isso está se referindo aos gentios, mas é uma coisa da natureza humana, né? A gente está sempre preocupado com o que a gente vai comer, o que a gente vai beber. Mas diz lá, o Senhor Jesus é muito claro: pois vosso Pai Celeste sabe o quê? Que necessitais de todas estas coisas. Mas qual é a chave? Qual é a instrução que a gente recebe aqui? O que ele diz? Buscai o quê? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, não a nossa justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas que nós necessitamos vão acontecer o quê? Vão ser acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, ou a gente crê nisso daqui e confia e busca, ou então a gente não tem o que fazer nessa terra mais. Porque a gente vai viver estressado, vai morrer antes do tempo, né? Vai adquirir um monte de doenças. Então está aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará com as suas próprias coisas. Então, qual é a mentalidade humana? A mentalidade humana é que às vezes a gente tem medo, pode ser por causa de medo, né? A gente pode às vezes não querer aceitar ou admitir essa mudança de pensamento. A gente pode não querer mudar o nosso pensamento e a nossa prática. Não é só mudar o pensamento, é mudar a nossa prática de vida, né? Mas não tem meio termo. Ou a gente crê
e vai buscar experimentar isso, ou então a gente não tem muito o que fazer. Então, quais são as prescrições que o Senhor, qual é o remédio que o Senhor nos dá? Primeiro, temos que estar abertos a mudanças, como a gente já fez, como a gente já falou. Número 2, temos que praticar a palavra de Deus e acreditar que a promessa do Senhor é eficaz e para o nosso bem-estar. O Senhor não está aí para nos causar mal-estar. Ele está trabalhando, a gente é que fica dando murro, mas Ele está trabalhando, querendo mostrar para a gente que Ele vai prover. É só você confiar e buscar. E número 3, temos que deixar as coisas que nos impedem de mudar as nossas velhas práticas. Tem coisas que bloqueiam o nosso pensamento. Tem pessoas muito teimosas. Tem gente que é teimosa até o último dia, quando está para morrer, ainda está teimando daquelas coisas que estão incrustadas na sua mente. Então, o que acontece? Deixar o que nos impede de mudar as nossas velhas práticas é o que, por exemplo? O medo pode ser uma delas. Eu tenho medo. Eu tenho medo, então como eu tenho medo de que eu possa enfrentar problemas, então deixa aqui eu fazer o melhor de mim para tentar me garantir. A outra coisa que pode ser um bloqueio é a nossa ambição humana. O ser humano tem ambição além daquilo que a gente imagina, né? A gente tem ambições de coisas que necessariamente não nos levam a ter felicidade, mas a gente tem a ambição de querer aquelas coisas. E a autossuficiência pode ser uma outra razão. A outra razão pode ser a falta de fé. E nós estamos fazendo uma série de estudos do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, lá na igreja que eu estou, e é tão grande a amplitude da maneira que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, é uma coisa tão extraordinária, que a gente, se quiser levar um ano estudando aquele assunto o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, a gente tem assunto ali para um tempo enorme. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: ou a gente deixa que o Espírito Santo de Deus nos mude a nossa mentalidade, ou então fica impossível por nós mesmos. E nós estávamos falando do assunto do dom da fé. A fé é um dom espiritual. Nós não temos essa habilidade. Porque você precisa de crer. Eu posso ficar aqui falando o resto da noite que a gente tem que crer. Mas nós não temos essa capacidade. Na nossa natureza humana, nós não temos a capacidade de crer. Ter esperanças. Eu espero isso, espero aquilo. Esperar ou ter esperança não é ter fé. A fé é um dom espiritual. Até nisso, a gente precisa de pedir ao Senhor, Espírito Santo, que nos ajude. Senhor, aumenta a minha fé. Eu estou falando da situação que aconteceu com essa senhora, para levantar vocês, para vocês saberem que o Senhor está trabalhando. Está trabalhando todo o tempo. Então a gente precisa de ser humilde e se entregar. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu preciso da sua ajuda para aumentar a minha fé. Está muito fraquinha. Eu estou aí na lanterninha, mas eu preciso que o Senhor me trabalhe na minha vida para eu aumentar a minha fé. E aí a gente experimentando as coisas que Deus faz na nossa vida, a gente vai aumentando a nossa fé, e aí a gente passa a ter uma segurança que não tem em nós mesmos. A gente passa a ver o seguinte: cada vez que aparecer uma coisa, cada vez que aparecer um problema, a gente já sabe o fim da história. O pastor estava falando aqui um negócio interessante, e aí na hora que ele estava falando, eu marquei aqui uma coisa que tem lá no Romanos 5, que diz o seguinte: olha só o propósito de Deus quando a gente passa por problema. Olha só o propósito de Deus, está lá em 5, no capítulo 5 da carta aos Romanos. Então diz o seguinte, diz aqui o seguinte, ele explica algumas coisas, fala do acesso ao Senhor pela fé, etc. Mas no versículo 3 ele diz o seguinte: e não somente isso, depois de tudo que ele tinha explicado, mas também nós gloriamos das próprias tribulações. Não parece coisa de louco? Você, quando está em tribulação, quando estou em tribulação, é natural que eu me glorie da tribulação ou do sofrimento? Não é natural, isso da nossa natureza humana, isso não é normal. Mas ele diz o seguinte: vos gloriai-vos nas suas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ou o sofrimento produz o quê? Perseverança. Perseverança. E a perseverança produz o quê? Produz o quê aí na sua versão? É o versículo 4. E a perseverança produz... um caráter aprovado. Um caráter aprovado.
Caráter aprovado é aquele caráter de humildade e submissão a Deus. E o caráter aprovado, né, produz o quê? A esperança. Aí no versículo 5 ele completa: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, segundo aqui a minha versão. Ou seja, é por intermédio dessas experiências que a gente vai aprendendo: eu passei aqui um sufoco, mas o Senhor me tirou dessa. Aí a gente na próxima já entra com um pouco mais de confiança. E assim vai, vivendo de fé em fé, como diz a Bíblia. Então, eu poderia me estender aqui nessa mensagem por muito tempo, mas a gente sabe que amanhã as pessoas têm que trabalhar cedo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Evangelho é maior do que simplesmente o moralismo. Tem muitas pessoas que se fixam no aspecto da moralidade da vida cristã. Eu não estou dizendo que a vida cristã não tem que se basear na moralidade da palavra, do que a palavra de Deus ensina, mas é muito mais, a transformação que o Evangelho nos traz é muito mais do que isso. Não simplesmente nós queremos ser pessoas melhores. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você compra um montão de livros, tem cada livro desse tamanho assim, que ensina como é que eu posso ser melhor. Né? Tem um ministro lá no Texas que ele reúne igrejas, a igreja dele reúne em estádios, 20 mil pessoas, ele edita um montão de livros. Como eu vou ser melhor? Mas como é que eu vou ser melhor se eu não me colocar na mão do Senhor e depender do Senhor? Não tem como ser melhor, meus irmãos. A gente encontra gente muito boa que não é cristã. Você já não teve a oportunidade de encontrar gente muito boa, gente que é bondosa, gente que é caridosa e que não tem nada a ver com cristã? Aqui o amor cristão e a experiência cristã vai mais além do que a gente ser uma pessoa boa. Vai mais além. O que o Senhor quer é nos levantar definitivamente desse estado de vida que a gente leva. O que Ele quer é que a gente seja transformado na nossa mente para viver dependendo dEle. E aí cada etapa da nossa vida é o crescimento espiritual. Eu tenho cansado de dizer isso para os meus irmãos americanos, onde quer que eu passei, que o que gera progresso na vida da gente, o que gera progresso na vida da igreja é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual é que leva nós, como indivíduos, o corpo de Cristo, a crescer e aí o Senhor usar a gente para alcançar outras pessoas e não só a nossa vida ser melhorada, mas é isso basicamente que é o contexto dessa mensagem. E, para encerrar, eu queria dizer que o Senhor Jesus um dia estava conversando com um cara que era muito preparado. Eu já vou encerrar já. Mas o Senhor Jesus disse que teve um cara que procurou ele, que era um doutor lá da lei, o Nicodemos. E esse cara era um cara muito preparado, não se tratava de uma pessoa despreparada não. Mas veja só, a falta de entendimento do aspecto espiritual da vida. Esse é o ponto que eu quero chegar. A falta de entendimento do aspecto espiritual da vida. O Senhor foi procurado por esse homem, está lá em João, capítulo 3, versículos 1 a 7, e a palavra diz no Evangelho de João: havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter com Jesus de noite, porque tinha vergonha com os colegas dele lá. Por que esse cara está indo procurar o Senhor Jesus? Então ele foi de noite para se esconder dos companheirinhos, dos amiguinhos dele lá. Então ele chegou para o Senhor e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade eu vos digo que se alguém não o quê? Não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. Aí vê como é que isso soou no ouvido desse homem, muito preparado. Então Nicodemos ficou assustado. Que história é essa de nascer de novo? Aí ele perguntou ao Senhor: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Então o Senhor respondeu: em verdade eu vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Ele explica: o que é nascido da carne é o quê?
é carne, e o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então, quantas são as pessoas que nascem e morrem só pela carne, mas nunca nascem do Espírito de Deus? Esse é o plano, essa é a meta do plano de Deus. É transformar a nossa vida espiritual. E para isso a gente precisa de estar alerta, porque como o pastor falou, o Senhor pode vir a qualquer momento. A gente não sabe qual é o dia que o Senhor vai vir. Quantas pessoas morrem e não vão ter o destino eterno lá junto com o Senhor no céu, porque não nasceram de novo, não receberam a vida espiritual, né? Então, se a gente não entregar de fato para o Senhor a nossa vida, Senhor, Espírito de Deus, vem, toma controle da minha vida. Eu já estou cansado, eu já estou cansada, eu não quero mais continuar batendo cabeça e seguindo pelo meu antigo modo de vida. Eu quero que o Senhor tome controle da minha vida. Se o Senhor tomar controle da sua vida, você nasceu de novo. E se você nasceu de novo, o Senhor vai te levar para viver eternamente no reino dele. Essa é a perspectiva de vida. A perspectiva de vida não é ter um montão de coisas aqui na terra e viver a vida inteira e os dias se passarem e a gente não chegar a lugar nenhum. A gente pode ter coisas que alegram a gente temporariamente. Eu estou muito cansado, então vou tirar umas férias. Eu vou lá para o Havaí. Aí você vai no Havaí, você curte lá no Havaí, tem aquele negócio das ondas, tem não sei o quê, mas quando você voltar, você vai entrar onde? Na mesma rotina. Então as coisas que são terrenas, elas nos trazem um alívio ou uma alegria temporariamente, mas as coisas que são eternas, né, essas duram para sempre. E a gente pode, ainda que no meio de tanta turbulência, como daquela mulher que logrou isso que ela logrou, mas ela ainda está vivendo em deficiência de vida financeira, né? Mas ela tem alegria. Você olha para o rosto daquela mulher, ela está rindo, tudo que você fala com ela está feliz, ela está rindo, ela está levantando as outras que chegam depois dela. Então é isso que o Senhor quer. Ele quer usar você para levantar outras pessoas, para você dar um testemunho. Não é para você chegar para a pessoa e dizer, ó, eu sou cristão, eu sou melhor do que você, porque eu creio. Não é nada disso. É a gente dar o testemunho. Às vezes a gente não precisa de abrir a boca, mas só pela maneira que as pessoas veem a gente cuidar e tratar e ter o carinho com as pessoas aí se chegam a gente e a gente pode ser instrumentos do Senhor. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor e pedir a Ele que Ele tome controle da nossa vida. Vamos abaixar a nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos pelo seu amor e pelo seu cuidado por nós. Eu te agradeço, Senhor, por essa igreja, pelos cuidados pastorais que o pastor Alonso tem provido por cerca de 12 anos, Senhor. Eu te agradeço por cada uma das pessoas que estão aqui nessa igreja e que são pessoas que já aprenderam do seu evangelho. Senhor, leva-os a viver uma vida em abundância de acordo com o seu propósito. Abundância em termos de alegria, abundância em termos de provisões daquilo que se necessita e viver dia após dia na alegria que o Senhor pode proporcionar. E de maneira que essas pessoas aqui, Senhor, que são testemunhas do seu amor, que elas possam levar o seu amor a outras pessoas e outras mais que possam chegar aqui para ouvir e aprender e começar a praticar o Evangelho de poder e, portanto, serem transformados. Nós te agradecemos porque o seu poder e o seu amor e a alegria vem de ti, Senhor. Assim oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e todos nós podemos dizer amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos colocar-nos em pé? Hoje é aniversário do cowboy.